Boa noite. É uma alegria podermos estar juntos adorando ao Senhor nesse dia tão chuvoso, na verdade. Vamos, antes de meditar na Escritura, só mencionar, hoje especificamente, aniversário de Dona Antônia. Ela está? Aniversário de Dona Antônia. Está ali Dona Antônia, é um membro muito antigo de nossa igreja, é uma senhora que tem testemunhado do Senhor Jesus Cristo. Acho que hoje é só Dona Antônia, né, que faz aniversário. E o Ivens, que não está aqui, está em Natal, por isso que eu não falei o nome dele, é brincadeira. Mas vamos orar pelo Ivens também. Bruno Almeida é hoje? Coisa boa, então Deus abençoe, parabéns também. O Bruno já é mais novo aqui na igreja, né? E Dona Antônia já está aí há alguns anos, sempre firme nos cultos de oração, na escola dominical, nos cultos de domingo à noite, né? Uma senhora que tem perseverado firme, é um exemplo para nós, exemplo para os jovens, para estarem sempre, olha, você olha ela lá, está sempre firme, buscando ao Senhor em todos esses momentos. Mas como hoje foi o aniversário desses irmãos, que Deus os abençoe, fortaleça e permaneçamos firmes. Lembrando que domingos atrás eu estive na AIBREB, é um nome esquisito, quase, talvez muitos irmãos não saibam o que é a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Então existe uma associação de igrejas no Brasil, nós temos mais de 500 igrejas no Brasil, espalhadas em várias regiões do país, ainda muito pouco em relação à quantidade de igrejas que precisa, né? Nós somos o único grupo evangélico firmado na palavra, existem outros, mas os grupos conservadores mais firmados na Bíblia são cada vez menores. E os grupos que às vezes difundem o ensino errado da Escritura estão crescendo cada vez mais. Então, foi muito bom ouvir testemunhos e relatos de irmãos, e o que tocou foi que as senhoras, isso é interessante, elas têm um projeto de levantar sustento para missões, as senhoras batistas regulares do Brasil, e elas levantaram R$36 mil de oferta para os missionários da Venezuela, 2 anos juntando, né? Então, as senhoras, elas são maravilhosas, elas juntam de pouquinho em pouquinho e vão montando em um valor para ajudar os irmãos missionários na Venezuela, o pastor Fernando, e também com eles agora o pastor Eliezer. Todos estão ali servindo ao Senhor na Venezuela, num caos que se instalou naquela nação, mas graças a Deus as irmãs apoiaram bem. Lá na conferência também foi retirada uma oferta missionária para aqueles irmãos. Isso é importante porque nós estamos no conforto dos nossos lares, estamos servindo a Deus aqui, mas existem missionários, irmãos, igrejas empenhados em outras partes do planeta, proclamando o Evangelho àqueles pecadores perdidos, para tirá-los das trevas do pecado. Hoje vimos o relatório do pastor Ronaldo, quem conhece o testemunho dele, é um testemunho impactante. E se Deus colocou no seu coração ofertar com relação às necessidades do Ronaldo, a nossa igreja já oferta, você pode, mas se você quiser ofertar para o ministério deste missionário, a igreja tem um programa chamado Coração Missionário. Você pega o envelope e bota lá, missionário Ronaldo, o valor que você quer, bota no envelope e vai direto para o Ronaldo, para ele poder ajeitar ali o carro, porque realmente é muito difícil o trabalho do missionário sem os recursos. Então vamos estar orando por essas necessidades. Depois desses pequenos avisos, nós queremos observar a Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Lembrando que o Senhor Jesus, Ele é quem nós devemos olhar quando estamos fracos, quando estamos debilitados, quando estamos desanimados. É o Senhor Jesus quem nos fortalece. Você não vai encontrar força em outro local, em outra pessoa, talvez um irmão ou outro ajude, mas força vem do Senhor Jesus Cristo. É Ele que está por nós, é Ele que intercede por nós diante do Pai. É o Senhor Jesus que está ali a nos fortalecer. O argumento dessa epístola é que o Senhor Jesus Cristo, Ele é um grande sumo sacerdote. Temos Jesus, o grande sumo sacerdote, por nós. Nós vimos domingo passado uma profecia sobre um sacerdote
como Melquisedeque. E esse contexto foi muito importante para entendermos que durante todo o Antigo Testamento se esperou esse sacerdote, esse sumo sacerdote, e ele chegou, é o Senhor Jesus Cristo, habitou aqui na terra, testemunhou, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está junto com o Pai. Talvez para nós esse argumento seja estranho, porque nós não estamos tão ligados assim à cultura judaica, mas lembre que essa epístola foi escrita para crentes judeus, que estavam fracos na fé, e que estavam a ponto de se afastar de Jesus. Por quê? Por causa da perseguição. Os próprios judeus não convertidos e romanos perseguiam os cristãos de toda sorte, inclusive os cristãos judeus. Eles eram mais perseguidos ainda pelos seus próprios compatriotas. E então, quando a perseguição era muito grande, ao ponto de perderem suas casas, talvez até família, condição financeira e tudo mais, eles se sentiam fracos e pensavam até em deixar a fé em Cristo. Porque, humanamente falando, se eles deixassem de seguir a Jesus, os judeus não os perseguiriam mais. Os romanos não os perseguiriam mais. Então eles teriam uma vida normal. Eles teriam uma vida sem muita dificuldade. Mas no momento em que eles disseram, não, eu creio em Cristo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, pronto. Eles eram perseguidos por judeus, por romanos, de toda sorte, ao ponto de estarem correndo risco de morte. E eles enfraqueceram na fé por conta disso. Nós hoje não estamos correndo risco de morte por perseguição à nossa fé, mas nós passamos, melhor dizendo, por outras dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, que podem abalar a nossa fé. Então, nessa epístola, nós temos que aprender o que é que nos sustenta para não sermos abalados pelas circunstâncias da vida. E toda epístola, ela tem um argumento muito forte: Jesus. É Ele quem nos sustenta. Não é a igreja, não, a igreja tem a sua função. Não são os irmãos em si, não é o pastor, não são as atividades ou programações. É Jesus. Você pode estar muito bem ligado e entrosado nesta igreja e pode estar longe de Jesus. Pode. Então você tem que estar ligado ao Senhor Jesus Cristo para que esta igreja tenha sentido na sua vida, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o grande fundamento, tem que ser da sua vida, você que creu no Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não creu em Jesus, esse é um excelente momento para que você se arrependa do seu pecado e creia. Mas isso nós vimos sobre esta profecia de um sacerdote como Melquisedeque domingo atrás. Hoje nós queremos continuar vendo um segundo aspecto desse texto de Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 10, que na verdade envolve o próprio texto. Então leiamos Hebreus capítulo 7, verso 1. E isso aqui é um argumento para mostrar que temos que seguir e olhar para Cristo. Olha o verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Esses 3 versículos nos mostram que o sacerdócio de Melquisedeque aponta para o Messias. No Antigo Testamento, esse sacerdócio era um tipo, era uma figura, era algo que indicava, em breve, vem alguém como Melquisedeque. Mas não é pecador como Melquisedeque, é mais do que ele. Se Melquisedeque é um sumo sacerdote excelente, o que vem é muito melhor. Melquisedeque, ele é essa figura de um sacerdote rei, que temia ao Senhor na antiguidade, na época de Abraão. Assim como Davi, na época da monarquia de Israel, é a figura de um rei guerreiro, porque o Messias também é um rei guerreiro. Nós não conhecemos Jesus como um rei guerreiro ainda.
Jesus vai se manifestar dessa forma, na sua segunda vinda. O livro do Apocalipse fala bem do Senhor Jesus Cristo como aquele que vai julgar as nações. Nós conhecemos pela revelação dos evangelhos, de boa parte do Novo Testamento, um Senhor Jesus que veio para morrer, o Cordeiro de Deus, que veio se sacrificar por nós para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Mas em breve, Jesus virá também para aqueles que rejeitaram o seu sacrifício. E aí sim, Jesus virá como este rei, Messias, guerreiro. O sacerdócio de Melquisedeque aponta para o Messias. Isso é muito importante, porque não é algo que começou hoje, é uma profecia antiga, que se cumpriu em Cristo, e que nos mostra que o Senhor Jesus é esse sumo sacerdote que cuida de nós. Olha Hebreus capítulo 5, verso 6, esses versículos já atestam a importância de falar de Melquisedeque, que aponta, que ilustra Jesus. Hebreus 5,6 diz: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é uma citação do Salmo 110, verso 4, um salmo messiânico. Olha o capítulo 5 ainda, verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus capítulo 6, verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é uma ênfase que foi dada nessa epístola, até chegar no capítulo 7, 8 e 9, vão falar muito sobre Jesus como esse grande sumo sacerdote. Como nós vimos domingo passado, o sumo sacerdote cuidava, ele cuidava do povo, ele era como um tipo de médico, ele era como um tipo de assistente social, ele era como aquele que ajudava as minorias da nação de Israel, e além de tudo isso, ele mediava o povo a Deus, ele fazia os sacrifícios para que o povo pudesse pedir perdão dos seus pecados. Aqueles animais não davam o perdão do pecado no Antigo Testamento, mas aqueles animais simbolizavam o sacrifício que Jesus faria pelos pecados do povo. Pela fé, eles eram perdoados num sacrifício que ainda haveria de acontecer, o povo do Antigo Testamento. Pela fé, nós somos perdoados dos nossos pecados por um sacrifício que já aconteceu. Nós não vimos Jesus na cruz, mas a palavra de Deus relata da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé, o nosso pecado é perdoado no sacrifício que já aconteceu. O povo do Antigo Testamento era salvo numa fé apontando para o futuro, o sacrifício de Jesus que viria a acontecer. E esses animais sacrificados, eles simbolizavam este sacrifício futuro. A nossa fé hoje é no sacrifício passado que já aconteceu, e no retorno de Jesus, que virá governar todo este planeta. Mas essa verdade sobre Melquisedeque e o fato de ele apontar para Jesus, começou lá em Gênesis 14, do verso 18 ao verso 20. Vai lá na sua Bíblia, só para a gente rememorar, são 3 versículos, Gênesis 14, do verso 18 ao verso 20. Abraão estava voltando de uma guerra. Hoje nós lemos sobre Abraão e Abimeleque, um rei, e veja que os reis iam falar com Abraão. Às vezes a gente pensa que Abraão era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, mas Abraão, embora não fosse um rei, ele tinha o status de rei. O que é isso? Ele tinha um pequeno exército, ele tinha uma boa riqueza, ele tinha um grande rebanho de gado, e onde ele ia, ou no Egito, ou em outras regiões ali próximas, os reis iam falar com ele, ou por uma negociação, ou por uma divergência. E nesse episódio do capítulo 14, Abraão, ele vai libertar seu sobrinho Ló, que foi levado cativo pelos reis da região de Sodoma e Gomorra, e ele tinha um exército. Então Abraão, você pensa em Abraão um patriarca, às vezes talvez com 15, 20 pessoas ali com ele, né? Pouca gente, mas não, ele realmente era um homem que poderia ser um rei daquela região ali de Canaã, da antiga Palestina, né? Antiga região onde hoje é Israel. Então, voltando desta batalha vitorioso, olha o que diz o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a
Abrão, e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Os versículos que nós lemos em Hebreus capítulo 7, verso 1, você pode voltar para Hebreus 7, 1 agora, eles são a interpretação do autor da epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem é até hoje, do texto de Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 20. Ele está interpretando, obviamente, pelo poder do Espírito Santo de Deus, dando a interpretação certa do que Melquisedeque representou no Antigo Testamento e como Melquisedeque é um argumento muito importante para mostrar que o Senhor Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Então, em Hebreus capítulo 7, verso 1, ele repete um pouco do texto lá de Gênesis 14 e diz que ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí ele bota um parêntese bem grande. Na verdade, na língua original não existia um parêntese desses, não existia essa forma gráfica, mas no português existe e nos ajuda a entender. E ele começa a interpretar. O nome Melquisedeque, literalmente, significa rei de justiça. Meler Tzadik, Meler, rei, Tzadik, justiça. Então, o nome de Melquisedeque aponta para o que Jesus é o rei da justiça. Entende? Então, até o nome de Melquisedeque simboliza o que Jesus hoje é. Ele é um rei de justiça. Depois também eu estou lendo aqui já o verso 2 de Hebreus 7. Depois também é rei de Salém. E essa cidade de Salém, provavelmente é a atual Jerusalém. E Salém deriva de um termo, na verdade, originou um termo hebraico que é o Shalom, que é paz. Então, esse Melquisedeque é um rei sacerdote da cidade da paz. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele também é o rei da paz. O que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está mostrando que em tudo Melquisedeque aponta para Jesus e que a profecia sobre esse sumo sacerdote se cumpriu. E que se o sacerdote do Antigo Testamento falhava e pecava, Jesus não falha, Jesus não peca, o Senhor Jesus cuida de nós, Ele vai nos proteger da perseguição dos judeus e dos romanos. Hoje é do mesmo jeito, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele vai cuidar de nós nas nossas dificuldades. Por isso você tem que crer, você tem que ter fé, que o Senhor Jesus cuida de você. Você não pode se abalar ou deixar a sua fé por causa das dificuldades da vida, porque aquele que te sustenta é maior do que tudo, Ele é maior do que tudo. Sei que somos pecadores, sei que somos frágeis e nos abalamos, nos abatemos, mas a resposta está no Senhor Jesus Cristo. Busque ao Senhor, ore em nome do Senhor Jesus Cristo, apele a Ele, Ele intercede por você que é crente no Senhor Jesus Cristo, dia e noite diante do Pai. Nós temos um grande intercessor, um advogado por nós diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, este é o argumento, especificamente para um povo judeu aqui, que está recebendo a epístola, mas para nós também hoje. E ainda diz no verso 3, esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quer dizer, você acha que Melquisedeque não teve pai nem mãe? Claro que teve, né? Ele nasceu de um pai, ele nasceu de uma mãe, é óbvio. Mas por que ele diz que não teve pai nem mãe? No relato de Gênesis 14, não é falado nem do pai, nem da mãe, nem da genealogia do rei Melquisedeque. Sim, pastor, e daí? E daí que quando se fala de um rei, se fala da genealogia. Lembra dos reis, lá nos livros de 1º Reis, 2º Reis, é tratada a genealogia, é filho de fulano, a mãe dele foi tal. Lembra disso quando você leu sua Bíblia? Então você não fala de um rei sem dizer a genealogia dele. É por isso que nós temos a genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Quando se fala de um rei, se diz a procedência do rei, se diz quem foi o pai dele, o avô dele, entende? Mas Nabucodonosor, Abimeleque não. Né? Veio Nabucodonosor aqui na cabeça, porque Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, mas é dito que ele era filho, né? Isso indica a procedência do antepassado mais
famoso, mais poderoso. Aí rápido na minha cabeça veio essa lembrança para dizer para os irmãos, mas não cabia aqui, né? Mas Melquisedeque, agora coube, e agora coube. Mas Melquisedeque, era para ter sido dito de Melquisedeque quem foi o pai de Melquisedeque, quem foi o avô de Melquisedeque, de onde ele procedeu, porque ele era um rei, não é verdade? Só que não é dito. O autor interpreta isso mostrando, assim como Melquisedeque foi representado em Gênesis 14, Jesus é. Jesus não tem genealogia, mas Jesus não nasceu, não é? Jesus não nasceu de Maria, não nasceu de José, né? De José no sentido de que José tem a genealogia de José como pai, embora ele não nasceu biologicamente de José, mas está lá a genealogia de José, como o pai de Jesus, não é verdade? E tem a genealogia por parte de Maria, como mãe de Jesus. Então, e ele nasceu de Maria. No entanto, Jesus Cristo, o Senhor, como Deus, sempre existiu. Na verdade, Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria. Jesus se fez carne quando nasceu de Maria. Jesus sempre existiu. Ele sempre teve vida. Jesus não tem começo e nem tem fim. E é isso que o autor de Hebreus quer mostrar dizendo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque, ele foi feito semelhante. Em que sentido? Não que Melquisedeque é Deus, mas porque ele aponta para o Filho de Deus que viria. O povo do Antigo Testamento entendia isso. Pelo menos o Salmo 110 que nós vimos domingo passado apresenta essa verdade. Eles esperavam o Filho de Deus, o Messias, o servo sofredor, vir morrer pelos seus pecados, salvá-los da condenação dos seus pecados. Essa era a expectativa messiânica do povo da velha aliança. Jesus veio, inaugurou a nova aliança. Hoje nós estamos na nova aliança. Não precisamos sacrificar cordeiro, não precisamos de um templo físico, no sentido de um prédio. O templo físico é cada crente no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um grande sumo sacerdote que é o Senhor Jesus, que não falha, que não nos deixa desamparados. Jesus não nos deixa desamparados. Talvez você ache que Jesus lhe desamparou, mas ele não lhe desamparou. O que faltou aí foi fé. Jesus jamais vai desamparar aquele que é ovelha dele. Ele cuida de nós em todos os momentos. Talvez você não perceba o tanto que o Senhor cuida de você, mas Ele cuida. E é a Ele que nós devemos buscar em toda e qualquer situação. O Senhor Melquisedeque era uma ilustração, uma figura do Antigo Testamento para mostrar que em breve Jesus viria e veio mesmo. E permanece sacerdote perpetuamente. Olha o versículo 4 agora, Hebreus 7, verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Considere quer dizer, examine, estude, investigue. E aqui essa carta foi escrita para judeus convertidos. Isso para o judeu era muito importante e significativo. Investigue como Melquisedeque era superior a Abraão, porque para o judeu Abraão era o pai de Israel, e é o pai da nação de Israel. Mas Abraão não foi o primeiro crente. Antes de Abraão, outros eram crentes no Antigo Testamento, e um grande servo de Deus está aqui, Melquisedeque, muito maior do que Abraão, e ele vai mostrar isso. E o argumento aqui do autor dessa epístola, qual é? Olha, vocês não têm que voltar para o judaísmo, achando que por serem filhos de Abraão, vocês já são salvos. Não, haviam crentes antes de Abraão, e eram salvos, crendo na fé do Messias, na fé do descendente. Está aí Melquisedeque, é um exemplo disso. E o nosso Senhor é maior do que Abraão, porque ele não é um sacerdote que procede dos levitas, ele é um sacerdote que procede de Melquisedeque, antes mesmo dos levitas existirem. Veja aí as características desse sacerdócio de Melquisedeque e veja como Melquisedeque ele aponta para o cumprimento desta profecia. Profecias bíblicas
promessas bíblicas que se cumpriram e que haverão de se cumprir, elas devem fortalecer a nossa fé. Porque nós fraquejamos na fé, ou nos desesperamos com as situações da vida, nos desanimamos, ficamos ansiosos e fracos, porque duvidamos. Duvidamos do poder de Deus, duvidamos do Senhor Jesus Cristo, duvidamos da palavra. Às vezes, lê na Bíblia a resposta, mas você não faz. Por que é? É porque você duvida. Você tem que ser muito honesto com você mesmo, e eu comigo mesmo. Nós nos desanimamos porque duvidamos que o Senhor Jesus tem poder para resolver as nossas causas e as nossas questões. Ah, pastor, então quer dizer que se eu crer, Jesus vai resolver tudo o que eu quero? Não. Quer dizer que se você crer, Jesus vai cuidar de você. Nem sempre Ele vai resolver tudo do jeito que você quer, mas Ele vai cuidar de você. O Senhor nosso Deus nunca vai nos desamparar. Esta é a mensagem do autor dessa epístola. Não deixe Jesus. Não deixe Jesus. Ele é um grande sumo sacerdote, mais poderoso do que Arão ou qualquer sacerdote do Antigo Testamento, do que o próprio Melquisedeque, porque ele é o Filho de Deus. E então, chegamos no último argumento, um argumento bem objetivo, dentro do texto que nós estamos lendo, é que os dízimos conferem autoridade ao sacerdote. Parece até estranho, mas aqui os dízimos são um parâmetro para medir a autoridade do sacerdote. E então nós lemos aqui no versículo, o primeiro argumento está no verso 4, que nós acabamos de ler, dentro dessa grande verdade aqui do argumento da Epístola aos Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao 10. No verso 4 é dito: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. O dízimo aqui é um argumento para dizer, olha, veja como Melquisedeque é maior do que Abraão. Por quê? Porque Abraão deu o dízimo do despojo da guerra para Melquisedeque. Aí você fica confuso, mas o que é que isso tem a ver com a minha fé? O argumento desse autor é muito simples. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote e os sacerdotes eram da tribo de Levi. Arão foi o primeiro, e os filhos de Arão e os filhos dos filhos acabavam sendo sumos sacerdotes. E a tribo de Levi era uma tribo de sacerdote. Eles não tinham uma terra própria, eles viviam em outras cidades das tribos de Israel, e eles eram sustentados pelos dízimos dessas tribos, que eram entregues a quem? Ao sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, ele tinha essa função de receber os dízimos das famílias das tribos de Israel e de guardar essa riqueza para quê? Para o sustento dos levitas, para o auxílio dos necessitados e para a obra de Deus. Como era esta obra de Deus? A construção, por exemplo, do templo, lá já no período de Salomão, as ofertas que foram retiradas por Davi e o tesouro que já existia na mão dos sacerdotes serviu para a construção do templo. E sempre que Israel era saqueada por um império, eles levavam esse tesouro do templo. Esse tesouro era para a manutenção da obra de Deus no Antigo Testamento, porque havia também um valor pecuniário ali que era necessário. Haviam vários animais que deveriam ser sacrificados, objetos que deveriam ser feitos, muitos eram de ouro, e as coisas eram do jeito que Deus havia determinado ali para Moisés. Então haviam esses dízimos. O sacerdote ali, e o sumo sacerdote principalmente, eles tinham uma grande autoridade sobre todo o povo, até sobre o rei de Israel e de Judá em determinadas situações. No entanto, na história de Israel, o sumo sacerdote e o sacerdote se corromperam. Muitos ficaram sendo até idólatras, e tem toda uma tragédia na história da nação de Israel ao longo da história do Antigo Testamento. No entanto, o Senhor Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Veja, esse povo aqui, eles estavam querendo deixar Jesus para voltar para o culto do Antigo Testamento, que já estava bem misturado com as tradições helênicas, porque eles estavam com medo de morrer. Então a ideia aqui é, por que você vai deixar o grande sumo sacerdote Jesus por um
sacerdote menor da tribo de Levi, que hoje, na época do primeiro século, está corrupto e vendido aos romanos. O sacerdote naquele período, ele não queria mais saber de Deus. Ele funcionava como se fosse uma profissão. Ele era muito rico naquele período, o sumo sacerdote, enquanto a nação de Judá estava na miséria, explorada pelo Império Romano. O sumo sacerdote vivia num grande palácio e o povo estava sofrendo, porque o sumo sacerdote levita deixou de cuidar do povo. Ele passou a cuidar de si mesmo. E o autor diz: por que você vai voltar para esta religião corrompida pelo pecado, da tradição dos judeus, que esqueceu a fé de Abraão? Você vai voltar só porque vocês estão com medo de morrer? Esse era o argumento. Fique firme em Jesus. Ele é um sumo sacerdote mais poderoso do que o sumo sacerdote dos judeus. Jesus é mais poderoso para garantir a vida de vocês, o sustento de vocês e tudo que envolve suas famílias. Era isso que estava, esse é o grande argumento dessa epístola. E o dízimo é o critério objetivo. Se Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levita. E os levitas existiam na época de Abraão? Claro que não, não é verdade? Abraão, Isaque e Jacó. E então Jacó teve Levi, né? Se eu não me engano, o terceiro filho, o quarto foi Judá. Então, daí vieram os levitas. Então, até chegar Arão, já no livro de Êxodo, passaram-se décadas e décadas, alguns poucos séculos, para chegar até a história do êxodo no Egito, de Arão, de Moisés e do estabelecimento do sacerdócio levítico. Mas ali, naquele momento, se Abrão deu dízimo a Melquisedeque, é porque Melquisedeque era superior a Abrão. O sacerdócio, segundo Melquisedeque, é superior ao sacerdócio dos levitas, que ainda haveriam de existir. Ou seja, por que você está deixando Jesus, um grande sumo sacerdote, pelo sacerdote levita corrupto de hoje? Aplicando para as nossas vidas, por que você vai deixar Jesus, esse grande sumo sacerdote que cuida de você, para procurar ajuda nos recursos desse mundo? Na satisfação que o mundo traz, nos prazeres que o mundo lhe oferece, no conforto da sua vida. Por que você está deixando o Filho de Deus pela sua profissão, pelo seu sucesso, pela sua alegria pessoal ou realização individual? Por quê? Você acha que essas coisas vão lhe trazer felicidade? Você acha que isso vai lhe trazer estabilidade de vida? Você está enganado. Não vai. O Senhor Jesus, Ele é quem nos dá estabilidade de vida. O Senhor Jesus, Ele é quem cuida de nós, porque Ele é Deus e tudo está debaixo do controle e do comando do Senhor Jesus Cristo. Não há felicidade, não há satisfação, não há salvação em outro nome que não seja no nome do Senhor Jesus. Olha então o verso 5, Hebreus capítulo 7, verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora nenhum destes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Olha, Melquisedeque nem tem parentesco com Abraão, é outra coisa. Ele nem descendente, digamos assim, o antepassado de Abraão foi. Abraão é uma linha, Melquisedeque é outra linha. Mas Melquisedeque era superior a Abraão. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer? Olha, israelita, você não é a pessoa mais importante do mundo, não. Existiu alguém superior a Abraão, Melquisedeque, superior a Levi, e os sacerdotes levíticos, é Melquisedeque. E este Melquisedeque aponta para Jesus. Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a todo o judaísmo, Jesus é superior a qualquer religião. Hoje nós somos chamados de batistas regulares, mas isso não quer dizer que o batista regular é superior a Jesus, entende? Essa é uma denominação da nossa igreja, mas a igreja é a igreja de Jesus.
E Jesus é superior aos batistas e a qualquer outra igreja ou denominação. Olha então, um segundo argumento aqui, o superior abençoa o inferior, verso 7, olha o verso 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque é superior a Abraão. Se Melquisedeque aponta para Cristo, o sacerdócio de Jesus é superior ao de Levi. Por que que vocês, judeus, estão deixando Jesus? Jesus é superior a tudo nas nossas vidas. Por que que você não confia em Jesus? Um episódio que aconteceu certa vez comigo, eu fui evangelizar uma senhora, ainda no interior do nosso estado. E eu passei a noite falando do Evangelho. Falei do pecado, falei do amor de Cristo, falei do arrependimento dos pecados, da salvação em Cristo, da necessidade da vida eterna, e mostrei versículos na Bíblia, mas ela não se animou muito. Uma semana depois, eu encontrei aquela senhora. Uma semana depois. E ela estava super animada e empolgada com o Código da Vinci, o livro do Dan Brown. E ela acreditou em tudo que aquele livro dizia. Ela acreditou em tudo. Mas na Bíblia, um livro que foi composto durante 1500, 1600 anos, do primeiro livro a ser escrito até o último, no ano 90 depois de Cristo, escrito por 40 autores diferentes, de reis a pescadores. Um livro, 66 livros que se completam, todos inclusos, cujas pessoas têm a vida transformada pelo poder de Deus através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aquela mulher, ela desprezou. Percebe então como muitas vezes nós procuramos auxílio naquilo que não tem nada a ver com as coisas de Deus, aquilo que é super inferior. Para aquela senhora, o auxílio para ela foi aquele livro do Dan Brown. Que tristeza. Ela me disse tão alegre que tinha lido aquele livro e gostado tanto, explicou o livro, e eu estava assim, eu não chorei, mas eu fiquei tão desanimado, o meu semblante caiu, que eu tentei até disfarçar, para não ficar assim, né? Mas eu não consegui, eu fiquei tão decepcionado e triste, como ela procurou um fundamento horrível para a vida dela. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Não podemos fundamentar nossa vida nas coisas desse mundo, em vãs filosofias, em tudo que a gente escuta por aí, ou na universidade, ou em livros de autoajuda. Não podemos acreditar em tudo que dizem para nós. Temos que nos fundamentar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ela nos orienta a estar firme no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus é Ele quem cuida de nós. Olha então, Hebreus capítulo 7, verso 8. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E aqui é interessante, porque o objetivo desses versículos, do 1 ao 10, é comparar quem? Melquisedeque com Abraão, para mostrar que Jesus é superior a Abraão e ao sacerdócio levítico. Isso não é de agora, isso é desde o Antigo Testamento. Então veja aqui que ele mostra a questão do dízimo. Aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Quem eram esses homens mortais? Os levitas. Eram eles que recebiam os dízimos no Antigo Testamento e ainda nesse contexto aqui do primeiro século. Porém ali, aí tem um aqui e um ali. O aqui são os levitas, os homens mortais que recebem o dízimo. O ali se refere a Jesus, aquele de quem se testifica que vive. Hoje, essa é a dica desse versículo. Hoje, desde a igreja, quando a igreja surgiu em Atos capítulo 2, no primeiro século, os dízimos não eram mais entregues a um sumo sacerdote levítico. Os dízimos agora seriam entregues ao sumo sacerdote Jesus. Isso é muito significativo para expressar que na igreja a coleta de dízimos e ofertas não é um mero exercício capitalista, não é, mas é adoração a Deus. Quando você dá seus dízimos e ofertas, é ao Senhor Jesus que você está dando.
E o ministério dos tesoureiros desta igreja é muito difícil. É muito difícil, porque eles estão trabalhando com o recurso de Deus. Eles passam, olha, os tesoureiros, temos que orar por eles, porque eles perdem a comunhão para estar organizando essas coisas aqui da igreja, e é muito difícil. Quase todo ano o tesoureiro quer desistir, né, desse trabalho árduo, mas eles estão cuidando das finanças da igreja no sentido de enviar o dinheiro para os missionários, de pagar as contas da igreja, e eles é que estão cuidando dessa parte, obviamente assessorado, orientado pelo Conselho de Patrimônio desta igreja. Mas é importante que esse recurso, ele foi entregue como oferta, como adoração a Jesus. É um ato de adoração. Você colocou o dinheiro nessa urna, parece só um mero exercício capitalista, né? Só colocando dinheiro numa urna como se você estivesse depositando dinheiro num banco. Mas não, você entregou para Jesus. É o que o verso 8 está dizendo. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Levitas recebem os dízimos de Israel. Mas ali é aquele de quem se testifica que vive. É Jesus. Morreu, ressuscitou, está vivo. É para Jesus que entregamos os dízimos. E ele é superior a Abraão, aos levitas, e ele cuida de nós. O dízimo, então, acabou sendo um parâmetro objetivo para comparar levitas, o sacerdócio levítico, e Jesus, o sacerdote segundo Melquisedeque. Olha então o verso 9, Hebreus 7, 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, quando Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, lá em Gênesis 14, do verso 8 ao 10, que nós lemos hoje à noite, lá naquele momento, os levitas, que ainda nem tinham nascido, deram o dízimo na pessoa de Abraão a Melquisedeque. Verso 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, Levi no caso, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Temos Jesus, o grande sumo sacerdote por nós. Nesse texto observamos que a profecia sobre um sacerdote como Melquisedeque anuncia a chegada do Messias. Vimos também que o sacerdócio de Melquisedeque, ele cumpre, né, essas estipulações do Messias quando da sua vinda. Vimos as características desse sumo sacerdote, segundo Melquisedeque. E por fim vimos que esses dízimos conferem autoridade ao sacerdote. Hoje entregamos dízimos ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem cuida de nós. Por isso, quando você estiver fraco, ou se sentir fraco na sua fé, se perceber abatido, sem forças, devido às circunstâncias da vida, quer seja a questão da saúde, questão do trabalho, questões familiares ou qualquer outro tipo de dificuldade, a Epístola aos Hebreus lhe diz que você tem um grande sumo sacerdote, maior do que qualquer sumo sacerdote descrito na Escritura, maior do que o próprio Melquisedeque, e um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso consolador. Temos o Espírito Santo hoje nos consolando, mas Jesus é o nosso consolador. Ele quem nos conforta, Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos edifica, é Ele a quem devemos buscar ajuda. Quando você está nessa situação de fraqueza, você lembra de buscar Jesus? Ou você corre para os recursos deste século, deste mundo, os médicos, aqueles que eles possam passar um remédio para te ajudar, ou aqueles que podem te dar um pouco da autoajuda para fazer você caminhar mais? Será que isso vai resolver o problema? Eu creio que o Senhor Jesus é superior a tudo isso. É claro que o médico tem o seu lugar, é claro que certas conversas de aconselhamento são muito importantes, mas sem Cristo nós perdemos a nossa força. Sem Cristo, sem confiar nele, sem ter fé nele, nós perdemos a nossa resistência aos embates da vida. Esses irmãos estavam a ponto de abandonar a sua fé, por medo da morte. Talvez você esteja numa situação parecida,
não por medo da morte, mas por outras situações. Jamais pense em deixar Jesus. Jamais retroceda da sua fé. Jamais abandone a fé em Cristo por qualquer outra coisa. Seja firme no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é este grande sumo sacerdote. Ele é quem cuida de você. Talvez você nem perceba, mas todo dia é o Senhor Jesus que é onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que cuida de você em todas as situações. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é grande, todo-poderoso. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Senhor Deus, nos ajuda a vivermos firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nos capacita a perceber na beleza desse texto, um pouco complexo para os dias de hoje, mas percebermos na beleza desse texto as verdades de que precisamos estar firmes no Senhor, e que o Senhor e o teu Filho são superiores a tudo que existe no tempo presente. Senhor Deus, nos fortalece, nos capacita, é o que nós te pedimos, para assim te servirmos melhor a cada dia e glorificarmos o teu nome da melhor forma e com toda a nossa força. Esta é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.